Fala galera, meu nome é Thaleson e essa aula foi feita especialmente para você que quer entender sobre linguagem de programação. Vem comigo! O que é que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver três coisas. Basicamente, vamos entender o que são linguagem de programação de forma simplificada. Nós vamos entender o que são IDEs, também de forma simplificada. E por último, nós vamos entender por que esse curso aborda o Portugal Studio. Por que nós escolhemos ele? Por quê? Então, o que é uma linguagem de programação? Para entender o que é uma linguagem de programação, você vai ter que entender o que é uma linguagem. O que é uma linguagem? Basicamente, uma linguagem é formado por um conjunto de símbolos e um conjunto de regras para combinar esses símbolos em frases corretas. Podemos citar como linguagens português, inglês, japonês, russo, espanhol. Linguagens. Como assim? Se você parar para pensar um pouco, português tem um conjunto de símbolos válidos, inglês tem outro conjunto. Português tem um conjunto de regras para formar frases corretas, inglês tem outro conjunto. Por exemplo, português tem letras com acento, em inglês não existe essas letras. O conjunto de símbolos que pode ser usado nas linguagens é diferente. E uma frase, a construção de frase que é correta no inglês, pode estar errada no português e vice-versa. E de forma semelhante, agora podemos entender o que é uma linguagem de programação. Basicamente, uma linguagem de programação é formada por um conjunto de símbolos válidos e um conjunto de regras para combinar esses símbolos em frases corretas. Ou seja, uma linguagem de programação é uma linguagem. Por exemplo, C, C++, C Sharp, Java, Python e PHP. Mas e aí? Para que serve uma linguagem de programação? Para você entender para que serve uma linguagem de programação, basta você saber para que serve uma linguagem qualquer, uma linguagem falada, por exemplo, português ou inglês. Serve para você se comunicar com as pessoas. Então, uma linguagem de programação vai servir para você se comunicar com o computador. Serve para você se comunicar com o computador. Aí vem a pergunta, qual a linguagem de programação eu devo iniciar meu aprendizado? Que eu acabei de falar, porque tem várias linguagens, né? A resposta é bem simples. Você vai escolher a linguagem de mais rápido aprendizado, a linguagem mais simples. Por quê? Porque as linguagens seguem determinados fundamentos, determinados conceitos de programação, lógica de programação. Isso faz com que, se você aprender bem os conceitos e lógica de programação, utilizando qualquer linguagem, você pode aprender novas linguagens bem mais facilmente, porque você vai estar dominando os conceitos. Por isso que a gente separou uma linguagem belezinha para você, uma linguagem simples e uma linguagem bacana. Mas quando se fala em aprender linguagem de programação, uma palavrinha que você sempre vai achar por aí é IDE. Por que nós chegamos em IDEs? Por quê? Porque para iniciar a programação, normalmente se é utilizada algum IDE para facilitar o desenvolvimento dos programas. Por quê? Porque o que são IDEs, na verdade? O que é um IDE? Um IDE é um programa que facilita a criação de programas. Como assim? Que coisa louca! É um programa que vai apontar erros de código, que vai ficar fácil da execução do programa. Tem várias ferramentas que vão auxiliar e muito a criação dos nossos programas. Existem várias IDEs, como por exemplo, CodeBlocks, utilizada para linguagem C e C++, PyCharm, utilizada para Python, Eclipse, utilizada normalmente para Java, mas também pode ser utilizada para C, C++, COBOL, entre outras IDEs. Então, nós chegamos no Portugal Studio, que é um IDE com uma linguagem própria, a linguagem que nós vamos utilizar no nosso curso, a linguagem Portugal. Nesse caso,
é denominada Portugal 2.0, a utilizada no Portugal Studio, já que o Portugal, na teoria original, é o Portugal usado no famoso Visual G, que não é o que nós vamos utilizar. Então, se caso você for atrás de tutoriais de Portugal, você tem que se lembrar, nós vamos utilizar Portugal Studio e não Visual G. Portugal Studio é uma IDE focada em iniciantes em programação. A linguagem vai ser a mais simples possível para que você compreenda todos os fundamentos de programação e consiga construir seus primeiros programas com facilidade. Por que nós vamos utilizar o Portugal para você aprender programação? Vamos dar aqui vários motivos. Vamos lá. Primeiro, a linguagem é própria com sintaxe simples, ou seja, é uma linguagem que a única preocupação da linguagem foi que seja o mais fácil possível de uma pessoa aprender e que possua os principais fundamentos de programação para a pessoa aprender essa linguagem e depois passar para outras mais profissionais. Vamos dar outro motivo, completamente em português, porque normalmente as linguagens de programação são em inglês, só que as linguagens de programação serem em inglês é uma barreira muito grande para muita gente fica perdido. As IDEs profissionais normalmente são também em inglês, não entende o inglês, não sabe os comandos, aparece um erro na tela, não sabe o que é esse erro, o que não é. Então, por ser completamente em português, isso facilita demais para os alunos, fica claro como água. Agora, terceiro motivo, a IDE é muito simples. Praticamente você entra e pode fazer duas coisas, pedir ajuda ou programar. Como quarto motivo, nós temos um sistema de ajuda na própria ferramenta, ou seja, você tem dúvida, no próprio Portugal Studio você pode acessar a ajuda e ler um manual bem bonitinho, só o filé para você detonar. Agora, quinta, árvore estrutural. Você não vai entender o que eu vou falar, mas o que essa árvore estrutural é? Você consegue visualizar os elementos do seu programa à medida que você vai codificando. Em outras IDEs, em outras linguagens, isso não é possível. E no decorrer do curso, você vai entender que isso faz toda a diferença, que você entende muito melhor como o código está funcionando. Sexto, depurador simplificado, depurador simples. Você pode usar passo a passo do seu programa, muito simples de fazer, só em um botão. Você só precisa apertar um botão que você vai executando passo a passo seu programa. Vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos lhe ensinar a utilizar no Portugal Studio. Manda o terceiro motivo. Detector de erros interativos e diretos. O que significa isso? Em alguma linguagem de programação, quando você vai escrevendo o seu código, você só identifica que tem um erro quando você tenta executar. Utilizando o Portugal do Portugal Studio, nós temos detecção de erro interativo, ou seja, na hora que você digita o erro, já aparece a mensagem, você errou. E fica bem mais fácil de você aprender a corrigir seus erros. Manda o oitavo. Tem um inspetor de variáveis. O que seria isso? Você consegue facilmente visualizar os valores das variáveis durante a execução do código. Se você não sabe o que é uma variável, daqui a pouco você vai aprender e você vai se ligar que isso é uma vantagem excepcional. Como nono motivo, temos suporte na criação de jogos de forma bem simplificada e direta. As pessoas que procuram programação gostam de programar jogos, querem programar jogos, sonham programar jogos, e Portugal tem bibliotecas que permitem a criação de jogos de maneira fácil e rápida. Como décimo motivo, nós temos que a linguagem Portugal 2.0 é baseada em C e PHP, que são linguagens profissionais
muito utilizadas. Ou seja, quando você aprender Portugal e quando você for olhar uma dessas linguagens, você vai olhar e se espantar. Vixe, é só mudar as palavras? Então, realmente, você vai aprender os fundamentos para detonar em programação, para aprender a programar, e aprendendo a programar, você aprende qualquer linguagem que você quiser. Então era isso, pessoal. Muito obrigado e vamos colocar as mãos na massa e codar até o final desse curso. Escrever muitos códigos e muitos programas. Vem comigo, pessoal. Vamos lá!